Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais para um vídeo aqui, né? Agradecendo aos nossos queridos mentores espirituais, né? Seres multidimensionais que estão sempre enganjados nesse trabalho aí da nossa terra, dos grandes comandos, de Deus Pai, de Jesus e de todos vocês que estão aqui sempre dando maior apoio para esses vídeos que a gente faz aqui, né? Com a intenção de ajudar-nos a todos nós. Eu vou começar aqui fazendo um comentário a respeito de um bate-papo assim pelo e-mail, né? Que o Mário, como sempre, dando as opiniões dele, nos perguntando alguma coisa, como eu sempre já falei, se eu souber, eu respondo, se eu não souber, espero a espiritualidade nos dar uma direção para aquelas respostas. E nessa questão aqui do Mário, ele fez umas perguntas é, a respeito de uma reunião que ele teve com as pessoas que estudam espiritualidade, estudam o espiritismo, e que eles leram o livro Mensageiros do Amanhecer. Ele só não diz aqui quem é o autor desse livro, Mensageiros do Amanhecer, ele não colocou isso no e-mail. Mas, basicamente, ele fez aqui umas perguntas sobre as leis de Deus, né? Retiradas, né? Assim, vamos dizer, de supostas reflexões que eles tenham feito a respeito dessas questões. Então, eu quero dizer a você, Mário, ele faz alguns questionamentos, né? Mas eu já quero logo de pronto te dizer, Mário, que as leis de Deus elas são para serem cumpridas e não questionadas. Logo de cara eu já vou te falando isso, né? Porque nós, como seres totalmente ignorantes ainda diante do conhecimento divino, nós não temos, né? Nós não podemos ter essa ousadia, nem de querer saber, nem de querer questionar, porque Deus fez essa lei assim, assim, e fez aquela outra lei assim, assado. Nós não temos ainda essa capacidade, entendeu, Mário? Então, e você também argumenta assim, porque se Deus criou a gente, né, simples e ignorante, né, ele fez também a gente esquecer das coisas. Será que isso não é ruim? Eu digo que não, porque se você se lembrasse de tudo, você não iria, né, ter ainda a capacidade, né, de se controlar emocionalmente, né, e você não iria ter o progresso espiritual que Deus quer para você, ou para nós todos, né? Nós todos estamos incluídos nisso aqui. Então eu vou ler alguns trechinhos aqui que eu separei para vocês verem. Olha só, ele está questionando por que Deus não nos criou melhorzinhos um pouco, né? Porque aí seria melhor Deus nos criar lá no princípio, melhorzinhos um pouco, e não simples e ignorantes, porque tudo aí vem, né, sendo essa coisa aí absurda que a gente faz ao longo das eras. E ele, né, questiona isso. Por que Deus não criou melhorzinhos? Eu digo a você, ô Mário, se Deus nos criasse melhorzinhos, como seria para habilitar, né, orbes atrasados, recém-criados que Deus ia fazer? Porque Deus usa também os espíritos atrasados, criados, recém-criados ainda, simples e ignorantes, para colocar nesses mundos que ele acabou de criar, para colocar nesses orbes, compreende? Então, se eles nos fizessem melhorzinhos, né, assim, já com nível de consciência mais avançado, nós não teríamos condições, nós iríamos só habitar só mundos avançados, e os mundos atrasados seriam habitados por quais seres? Aqueles seres, né, Homo sapiens, um exemplo aqui, que habitou mundos atrasados. Eles também têm que estar no nível de consciência mais atrasada. Compreende, pessoal? Então, essa consciência simples e ignorante não tem controle assim sobre as nossas ações. Nós não temos controle, né, sobre nossas ações, porque nós somos simples e ignorantes. Nem sabemos distinguir o bem do mal ainda, né? Agora, no momento, nós estamos numa situação que até já sabemos distinguir do bem do mal. Fazemos o mal porque queremos, né? A grande maioria aí que está fazendo mal faz porque sabe que está fazendo o mal. Mas e os que não sabem totalmente? Estão em mundos mais atrasados, certo, pessoal? Então, ele também argumenta aqui que se Deus fazendo dessa forma, né, ele não está fazendo o mesmo que os obsessores? Quem está fazendo igual a quem, eu te pergunto, Mário? Porque ele quer dizer que no livro diz
que Deus se alimenta de luz, por isso ele não para de criar, porque a alimentação de Deus é a luz, né? Então ele argumenta que os obsessores eles também se alimentam pegando a luz dos outros, né? Ou tentando tirar a luz dos outros para se alimentar, vamos dizer assim. Mas quem são os obsessores que se alimentam dessa mesma luz de Deus? Quem são? Deus está sendo comparado aqui ao obsessor. O obsessor é uma criatura. O obsessor não é o criador. Entendeu, Mário? Então, por isso eu digo a você, você sabe daquela história que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, nós não estamos ainda com capacidade para descobrir a fundo os fundamentos de todas essas leis que Deus institui para os mundos. Né? Porque tem mundos em progresso que não tem mais essas leis daqui que nós temos na Terra. Né? O livre-arbítrio mesmo, a reencarnação, são alguns fatos desses. Né? Em mundos habitados mais para frente, bem mais para frente, não se tem mais livre-arbítrio e não se tem mais reencarnação. Né? Então, já pelos nossos próprios erros, é que para mundos como a Terra, Deus colocou esse esquecimento, eu digo a você. Por isso é que nós estamos com esse esquecimento, que é coisa para mundo como o nosso. Nós não somos ninguém ainda, né, para questionar as leis de Deus. Nós estamos muito, muito, muito aquém, né, desse descobrimento aqui, dessa consciência integral. Ok, Mário? Então, para aprimorarmos como seres celestiais, né, eu coloquei aqui, porque não haveria o progresso se nos lembrássemos de algo que fizemos no passado e faríamos o mesmo com a outra pessoa. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente progrida como espírito. Então, eu não posso me lembrar, se eu estou com um inimigo na minha família, por exemplo, eu não posso me lembrar de nada que ele me fez ou que eu fiz para ele, né? Que eu só vou me prejudicar mais ainda. Compreende? Por isso é que tem que haver o progresso nesses mundos mais atrasados. Né? De quinta dimensão já não tem mais isso em diante. Né? Quinta dimensão já não tem mais. Isso aí é coisa para a terceira dimensão. Todo mundo sabe aqui, que está vendo esse vídeo, que a quarta dimensão é uma dimensão paralela, uma dimensão assim da ponte, né? De mudanças de terceira para a quinta, e que é a dimensão quando a gente sonha, né? Quando faz viagem astral, é a quarta dimensão que nós vamos parar lá. Entenderam? Então, Mário, então esses teus questionamentos aqui, nada tem a ver com o nosso estado ainda de espíritos errantes, né? Porque nós somos espíritos errantes ainda. Então, nós não podemos questionar essa lei de Deus porque ele fez A ou B ou C, como foi assim, e porque que os obsessores, se ele se alimenta de luz, ele não está fazendo igual aos obsessores. Nada disso, Mário, é para ser questionado. É só para ser cumprido, ok? Essas leis de Deus são para serem cumpridas e não questionadas. Ok, Mário? Aqui, um outro tema é o feitiço e o seu duplo efeito moral. É tirado esse tema do livro Magia e Redenção, psicografia de Hercílio Mais, né? Nas páginas 174 e 175, psicografia de Ramatiz, que ele diz o seguinte nessa questão aí do feitiço e o seu duplo efeito moral. Poderias nos esclarecer se a vítima de feitiço colhe algum proveito moral dessa perseguição insidiosa? Quer dizer, o Hercílio já estava perguntando aqui, nesse caso, para o Ramatiz esclarecer se a vítima de um feitiço ela colhe algum proveito, né? Porque ela está sendo vítima daquilo ali. O Ramatiz ele responde da seguinte forma: a dor e o sofrimento no plano físico e no campo moral, ou em qualquer situação da vida humana, são sempre benéficos. Olha só o que ele diz: a dor e o sofrimento são sempre benéficos. É um processo de disciplina espiritual rearticulando o ser para transitar no caminho certo, medida retificadora que orienta compulsoriamente o homem animalizado para o norte angélico. Ele, nessas palavras, Ramatiz quer dizer que a dor e sofrimento faz com que uma medida, assim, um caminho, né, a ser tomado para quem está no plano físico e no campo moral. E é um processo de disciplina espiritual, né? Porque a gente, nós aqui encarnados, somos seres animalizados ainda, né? E com a medida da dor e do sofrimento, faz com que a gente fique norteada
as vibrações angelicais. Usais o ácido para limpar vidraças, a lixa para polir a madeira, o fogo abrasador para tornar o aço mais resistente, o cascalho bruto extraído das rochas, depois de submetido e disciplinado, processo de polimento ou espécie de sofrimento mineral. Ou seja, até, né, nessas questões desses objetos, ele joga essas palavras, esse jogo de palavras, para que a gente entenda, né? Transformando-se em fascinante pedra preciosa. Ou seja, até o mineral ele tem que ser polido para ficar mais lindo, né? Com mais efeito, para ficar com mais valor. Dessa operação coerciva, cáustica e rude, resulta o aperfeiçoamento que engrandece o valor intrínseco das coisas. Os enfeitiçamentos são processos ofensivos e destrutivos, aparentemente injustos na sua ação tenebrosa, nociva e maldosa, mas eles estimulam a ação purificadora, porque, ao produzir o padecimento, também aceleram o processo kármico e retificador do indivíduo. Ele quer dizer que os enfeitiçamentos fazem a pessoa sofrer, né, ter a dor de saber que alguém fez alguma coisa para ela, e muitas vezes é injustamente, mas ele diz aqui que nada é aparentemente é injusto, mas nada é injusto, acontece porque tem que acontecer, para um desdobramento melhor da vida da pessoa, para que a pessoa cumpra com um processo kármico, é o que ele quis dizer aqui. Quantos espíritos já lograram alcançar as esferas de melhor convivência espiritual, graças a um indesejável feitiço que os acometeu, mas os livrou de coisas piores? Então, tem pessoas que ainda agradecem, às vezes, por ter essa convivência espiritual com quem elas não gostam, porque por quem elas sabem que está acontecendo alguma coisa, mas que, no fundo, quando foi ver mais adiante, aquilo ali aconteceu para fazer com que elas ficassem livres de alguma coisa que seria muito pior. Compreende? É o que ele quer dizer aqui. Muitas criaturas abatidas num leito de dor, assoberbadas por dificuldades e privadas dos prazeres comuns da vida, também evitaram a tempo a sua própria queda nos antos dos vícios, ou sob as algemas das paixões comensuráveis. Há lares cuja tranquilidade doméstica se deve a determinado impacto enfeitiçante que uniu a família na prova dolorosa. Ou seja, às vezes as pessoas de uma família elas estão separadas, mas devido a um processo desse que há entre um membro da família, eles todos se unem. Compreende? A dor desbasta a alma e ainda reduz-lhes as manifestações imprudentes, reajustando o ser à harmonia com a vida superior. O leito de sofrimento também cria a oportunidade da oração e da meditação, tão desprezadas, né, na vida cotidiana. A catástrofe econômica carceia os voos incessados da manifestação material. Ou seja, a catástrofe econômica, né, fica todo mundo sem dinheiro dentro de casa porque são tão insensatos que vão atrás de fascinações materiais, não podem ver nada que querem comprar. Às vezes compram coisas que não podem comprar. Aí ficam devendo, né? Ficam devendo a cartão, ficam devendo a carnê, ficam devendo a prestamista que passa na porta. Por quê? Porque isso é chamado por Ramatiz de catástrofe econômica. Porque ele não tem ainda a prudência, né? São insensatos, caem nas fascinações materiais. Se não caíssem, não estavam caindo nessas lábias de vendedores, né? De coisas que passam aí na televisão, artigos que você não precisa para viver. Uma coisa que você tem que ver, você precisa de certas coisas para viver. Pessoal, quando vocês tiverem alguma coisa para comprar, vocês pensem duas vezes. Quando vocês estiverem caindo nessa lábia da fascinação de anúncios, né, de casas grandes que no comércio, que vendem certas, colocam aí em promoção, vocês têm que ver exatamente, pessoal, se vocês precisam daquilo naquele momento para sobreviver. Vocês têm que pensar duas vezes. Pensar assim, eu estou precisando disso para viver? Eu estou precisando exatamente? Se não estiver, pessoal, não compre, porque isso é uma fascinação, né? Isso aí é manipulado pelos seres das trevas para que você caia nessas dívidas que depois você não sabe nem por que fez aquilo.
De repente, com aquele aparelho eletrônico ficou ali no canto jogado e você nem usa aquilo, ok? Então, pensem duas vezes na hora, né? Eu abrindo um parênteses aqui, porque ele está falando em fascinação material, e essa fascinação material cai nesse tema que eu estou falando aqui, das pessoas se endividarem por coisas que não precisam para viver. Vocês têm que olhar. Nós podemos viver com o mínimo, pessoal. Olhem em volta, nós podemos viver com o mínimo. Somente quando realmente você usa muito uma coisa, que aquela coisa se acaba, realmente aí se compra outra, né? Mas normalmente a gente gasta dinheiro com coisas que nós não precisamos. Nos endividamos e depois olhamos para trás e estamos com aquela dívida e aquilo está lá encostado. Ok, pessoal? Então, os choques morais conduzem, né, o espírito a buscas de lenitivos nas fontes espirituais. Por mais injusto e tenebroso que vos afigure o feitiço, a sua vítima sempre se beneficia. Então, por mais injusto que você ache que foi devido a essa pessoa que fez alguma coisa para você, por mais desajustado que possa parecer esse feitiço, nós que somos vítimas sempre somos beneficiados. É o que diz Ramatiz aqui nessa página 174, 175 do livro Magia e Redenção. E para terminar, ele fala: as dores e atribulações são elementos purificadores e inerentes às reencarnações dos mundos físicos. Ele quer dizer aqui que dores e atribulações são só para os mundos físicos, não é para mundo sutil. Então, quando nós estamos aqui passando por várias situações no mundo da Terra, porque a Terra é terceira dimensão, como já foi falado em vários vídeos, é terceira dimensão, é local realmente de atribulações de todas as espécies. Nós nunca sabemos daqui a um minuto o que vai acontecer conosco. Então, são locais que não estamos, como eu estava acabando de falar para o Mário, né? Não são locais ainda que nós tenhamos as condições, né, de questionar as leis de Deus. Deus colocou isso para mundos inferiores. E nós estamos aqui pela nossa afinidade espiritual, né? Pela nossa afinidade bioenergética. Tudo nos trouxe até Ele. Nós fomos atraídos até aqui, para esse tipo de mundo. Se fôssemos coisas muito boas, estávamos muito longe. Se tivéssemos feito coisas maravilhosas, não estávamos aqui na Terra. Todo mundo sabe disso, né? A gente não para de comentar sobre essa questão. Então, as dores e atribulações, como diz Ramatiz nesse livro, nesse capítulo aqui, ele diz claramente, são elementos purificadores. Então, nós estamos, cada dor, cada tribulação, nós temos o que fazer? Pedir proteção a Deus, para Deus segurar na nossa mão, para que a gente consiga sair daquela enrascada, vamos dizer assim. Muitas vezes essas enrascadas vieram de outras vidas, outras enrascadas somos nós que produzimos aqui, como é essa que eu acabei de falar, né, das dívidas, né? Muitas vezes as dívidas são elementos que nós criamos nessa encarnação. As pessoas aparecem para nos oferecer a dívida e nós caímos nessa lábia da dívida, compreende? Então são coisas que nós temos que tirar das nossas vidas. Por conseguinte, vamos amenizar um sofrimento futuro. Porque se você não cai numa dívida, chega um cartão, você não aceita aquele cartão, você está se livrando de uma futura dívida, de um futuro sofrimento, né? Porque cartão é coisa do baixo astral. Todo tipo, né? Quando até já falei no outro vídeo, não comprem a prestação. Procurem reunir o dinheiro, o valor necessário. Se vocês tiverem vontade de comprar algo, veja o preço, reúne o dinheiro e compre à vista. Não fique, né, atrelado a essa linha que te prende à dívida, ao umbral inferior. Porque essas dívidas elas são alimentadas pelo umbral inferior. Vai até lá em cima, né, na quarta dimensão inferior, a que fica próximo da Terra, nesses umbrais aí, bem pesados. E aquele seu nome, aquele seu número de CPF, número de identidade, está tudo ali. Aquilo fica ligado a você. Não aceite uma condição dessa, não aceite, não queira. Junte o seu dinheirinho, o valor daquele produto que você quer, que você precisa, né? E compre à vista. Ok, pessoal? Então,
A feitiçaria, portanto, como um processo incentivador do sofrimento físico, moral, mental e econômico, pode exercer proveitosa função retificadora dos desvios que o homem cometeu no passado e são prejudiciais à sua evolução espiritual. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que mesmo um feitiço, ele te faz, às vezes, a cabeça fraca fazer uma dívida que você não quer, acaba fazendo, para te deixar sem dinheiro, para te deixar na penúria, para te deixar devendo a cartão de crédito e tudo mais. Mas ele serve como um sofrimento naquele momento para você discernir. Poxa, eu fiz errado, eu não devia ter feito isso, não. Nunca mais eu compro a prestação. Porque agora o homem está batendo na minha porta, está chegando carta me cobrando, e eu não tenho como pagar. Como que eu vou me livrar disso agora? Como é que eu vou limpar meu nome? Todo mundo que tem esse problema pensa dessa forma. Compreende? Então, ele quer dizer que esse sofrimento aí físico foi acarretado por nós mesmos. Essa dívida das pessoas nos cobrando foi acarretada a um sofrimento moral, mental, porque aquilo ali fica na sua cabeça te martelando. E sofrimento econômico, porque você vai ter que ter dinheiro para ressarcir aquela dívida. Correto? Então, o que ele diz aqui é profundo, né? Essa reflexão aqui é profunda. Então, o sofrimento que ele quer dizer que veio pela feitiçaria, muitas vezes, também nos acarreta esse sofrimento físico, moral, mental e econômico. Porque como que eu vou me livrar disso? Eu tenho que me livrar de alguma forma. E até você se livrar daquilo, conseguir se livrar de todos esses obsessores, como eu acabei de falar, ficam ligados por esse laço fluídico, né, do cartão de crédito, da dívida, do carnê, de tudo. Você fica ligado a eles, e eles querem você cada vez pior, vocês cada vez mais caindo no fundo do poço. E eles ficam alimentando você a não ter como se ressarcir daquilo. Ok, pessoal? Eles ficam alimentando você por aquele fluido que te chega até o teu cartão, até o documento, eles te alimentam para que você não tenha como se ressarcir dessas dívidas, ok? E, consequentemente, você não tem uma condição de te acalmar, né, para se livrar disso tudo, desses inimigos, e fica sofrendo cada vez mais, que é isso que eles querem. Então, vamos alertar, pessoal, vamos orar, vamos juntar dinheiro para comprar o que se quer, comprar só o que há necessidade de se comprar. Não vamos cair mais nessas armadilhas do plano astral inferior, como diz aqui Ramatiz nesse livro, Magia e Redenção. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima. Espero que tenham gostado. Podem continuar mandando suas perguntas para o meu e-mail, tá? Aí que está na descrição do vídeo. Paixão profunda por vocês. Amo todos vocês. Alimento cada um ser com as nossas orações hoje e sempre. Fiquem com Deus. Namastê. Até a próxima. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade para vocês e para toda a sua família.